amigos do canal do Criador, muito bom estar aqui com vocês no Movimento pela Produtividade Zoetis. Obviamente vamos falar de reprodução e principalmente nesse momento, no outono, que está favorecendo o aumento da produção de leite. Então vamos falar de reprodução em gado de leite. Nosso objetivo aqui é falar das dúvidas e principalmente o que acontece no campo, quais as dúvidas do produtor, e tentar trazer informação que facilite a vida na hora de produzir. E para ajudar nesse programa, ou para protagonizar esse programa, eu trago meus colegas Chester Batista. Bom dia, Chester. Bom dia, Rafael, tudo bem? E também meu companheiro de trabalho na linha reprodutiva, Isaías Claro Júnior. Olá, Rafael, bom dia a todos. Bom, como nosso tema segue em reprodução, uma das principais dúvidas da reprodução é sobre os protocolos de leite. Protocolos de ETF em gado de leite. Nós sabemos que a ETF é uma excelente ferramenta. E a reprodução, quanto mais assertiva, melhora a produção, traz mais produtividade e, obviamente, melhora a genética da fazenda através dos cruzamentos, dos acasalamentos direcionados. Agora, toda ação que a gente faz em reprodução, ela tem que ser planejada. E seus efeitos corretos trazem mais produtividade. Aí eu trago o Chester para a gente lembrar do outro programa para falar da relação entre reprodução e produção e o momento certo para a gente fazer a reprodução. Então, Rafael, qual que é a relação entre reprodução e produção? Ela é sensitiva. Uma vaca, para ela dar leite, então ela tem que parir. Tá? Então essa seria a primeira premissa básica. E para ela dar o máximo de leite, além dela parir, ela tem que parir e estar no melhor momento produtivo. Então já se sabe que as vacas de leite, ela tem uma variação entre raça e categorias, mas elas têm em média uma ótima produção, uma eficiência produtiva ótima que varia entre 100 e 150 dias, e a partir daí a gente sabe que tem um declínio na eficiência produtiva. O que quer dizer isso? Então ela vai ter que consumir a mesma quantia de alimentos que ela estava, como por exemplo, com 100 dias de lactação, mas aos 200 dias ela não vai ter uma eficiência produtiva tão grande. A conversão não vai ser de forma tão direta. Então é de suma importância que a vaca esteja no melhor momento produtivo dela, então produzindo o máximo que ela pode dar então, no início da lactação. Então se a gente tiver mais vacas com um DEL mais baixo no início da lactação, vai ser sensitivo ao aumento da produtividade de leite. Isaías, quando a gente olha protocolo, e a ETF realmente é uma ferramenta que ajuda na reprodução, que é uma ferramenta que organiza o trabalho da fazenda e traz mais eficiência. Mas vaca de leite é diferente de vaca de corte. Quais são as principais características que nós devemos considerar considerando uma vaca de leite e olhando os protocolos de ETF? Legal, Rafael. A técnica da inseminação artificial, ela é uma técnica antiga e veio se aperfeiçoando com a evolução da tecnologia, E hoje temos a ETF, que impactou diretamente a produtividade das fazendas, tanto em gado de corte quanto em gado de leite, ainda mais em gado de leite, Um ponto importante que a gente precisa falar, que a gente precisa considerar e dizer, é que a reprodução ela é uma característica de baixa herdabilidade, ou seja, ela é altamente influenciada pelo meio, por vários fatores que estão presentes no sistema de produção nas fazendas. Para que a fazenda tenha uma boa reprodução, bons resultados, nós elencamos 8 pilares que se conectam e que influenciam diretamente os resultados da reprodução, sendo eles protocolo, sêmen, inseminador, manejo, e aqui o manejo a gente junta com o bem-estar, que é o conforto dos animais, estresse térmico, etc. A nutrição, e aqui nutrição a gente tem que chamar a atenção para a nutrição pré e pós-parto, uma nutrição que permite a vaca perder o mínimo de peso possível no pós-parto. Temos também um outro pilar, a sanidade, a saúde dos animais e do rebanho, e aqui a gente pode destacar as doenças reprodutivas, doenças da glândula mamária, as doenças uterinas. Também o outro pilar é a genética, e o último pilar, que a gente considera que é o principal, é o capital humano, Por que o capital humano? Porque o homem é a parte pensante de todo o processo, é o executor de todos os outros pilares citados anteriormente.
Eu gostaria de falar rapidamente do pilar protocolo, porque as OEDs têm uma grande experiência nesse assunto. Existem vários protocolos de ATF disponíveis no mercado que podem gerar alguns confundimentos na hora do produtor definir qual utilizar, ok? As fazendas devem usar os protocolos que sabidamente entregam pontos importantes para o aumento da fertilidade dos animais, tais como aumento de progesterona durante o protocolo, um bom controle da idade do folículo, baixa concentração de progesterona no momento da IATF, ou seja, precisa ter uma luteólise eficiente, né, no protocolo, um aumento do proestro, que permite uma boa expressão de estro, de sil, e que gera um aumento de progesterona após a IATF. Para isso, a Zoetis disponibiliza protocolos e produtos de altíssima qualidade que entregam bons resultados para os nossos clientes. Exatamente, Isaías. O conhecimento, a Zoetis tem mais de 1 milhão de dados estudados através do Gerar Leite, onde nós temos o conhecimento e cada ano ou cada período que vai passando, nós vamos estudando e aperfeiçoando. Mas esses conceitos são muito importantes, né, para que a gente atenda às necessidades de uma vaca de leite, seja de média, seja de alta produção, mas que ela possa ter uma reprodução eficiente e aumentar a produtividade, como o Chester falou. Porém, a reprodução, ela não é uma receita de bolo. O protocolo de ATF não deve ser uma receita de bolo, né? Porque, como o Chester bem disse, existem características diferentes de fase de produção, características diferentes entre as raças e comportamento, né? A fisiologia diferente entre as raças e, obviamente, as diferentes regiões do país trazem diferentes necessidades. Então nós temos que olhar cada situação de um jeito. E a Zoetis trabalha essa situação em diferentes condições, se adaptando à melhor realidade e ao melhor efeito para ter resultado na IATF. Chester, você podia explicar um pouquinho como é que são essas diferenças entre período de produção, raças, regiões do Brasil, como é que se comporta cada um e como é que a gente tem que pensar em termos de protocolo? Então, Rafael, essa é uma ótima pergunta, né? Então ela impacta diretamente nas propriedades. Vamos começar então primeiro com as raças, tá? Acho que hoje basicamente o Brasil trabalha com raças zebuínas e raças taurinas. Ambas as raças têm um mérito de produção láctea muito intenso. Então acho que na definição das raças, acho que não deve definir os protocolos em base em raça, e sim em base na produtividade de cada animal. Então, porque hoje a gente encontra a raça Girolando produzindo tanto quanto a raça holandesa. Então, com uma ótima produção láctea. Então, essa é a premissa básica, decidir as produções, vacas de alta, média e baixa produção. Então, categorizar por vaca é um fator extremamente importante. Esse é o primeiro ponto dentro da caracterização dos protocolos. Então, caracterizar a produção láctea e a exigência láctea. Um segundo ponto extremamente importante é fazer a caracterização das categorias. Como, por exemplo, vacas multíparas, independente da raça, elas têm uma exigência muito maior, muito ligada em função da produção. Então, elas têm uma exigência maior e deve ter um protocolo ajustado para elas e que supra a necessidade, como o Isaías bem falou, de progesterona, fazer uma lise eficiente do corpo lúteo e dado outros problemas e gargalos que as multíparas terão. Primíparas, como por exemplo, têm que ser observadas, elas são animais que estão em pleno desenvolvimento. Elas ainda não completaram o desenvolvimento estrutural corpóreo total. Então, elas têm que ter o desenvolvimento corpóreo, atrelado a isso, elas têm que iniciar o ciclo reprodutivo durante a lactação. Então, é extremamente importante olhar e personalizar o protocolo para essa categoria. E ainda a gente também tem os animais que não estão em lactação, que fazem parte da fazenda, que seria o nosso gado seco, então, nossas novilhas, que elas necessitam protocolos adequados para mim poder sincronizar e chegar com elas nas idades, nas datas pré-definidas para o parto ser mais adequado, para me ajustar o parto a meses, então, mais adequados, então, durante o meu ano de lactação, então, o meu ano lactacional, inclusive para cobrir furos, então, possíveis calendários, então, problemas que a fazenda teve, conseguir suprir, então, os partos, então, em detrimento disso. Então, esse é o segundo fator. Então, a gente falou o fator raça, falou o segundo fator, então, que é o fator categoria dentro da fazenda, e outro fator bem importante, então, é a definição do protocolo em base para isso aí. Então, acho que deve levar em consideração, então, além disso, o sistema de produção na qual os animais estão alocados.
Então, os sistemas de produção intensivos, eu não cito um sistema como, por exemplo, que eu posso ter um sistema a pasto extremamente intensivo. Então, os sistemas de produção são extremamente importantes na definição se ele tem um sistema de alta extração produtiva, média extração ou baixa. Porque as OETs têm as ferramentas certas para cada sistema de produção. Como, por exemplo, sistemas de produção que extraem muito leite, sejam eles a pasto ou confinados, a gente tem a opção de fazer um protocolo que tenha 2 CIDRs, então que incremente a progesterona. Protocolos para animais de média produção, então a gente tem a opção de trabalhar com um CIDR somente, então sem uso de GNRH no início do protocolo, então eu personalizo para ter uma resposta boa, um custo-benefício adequado. E as OS também entregam protocolo para animais de baixa produção, onde eu consigo trabalhar um protocolo simples, mas ao mesmo tempo extremamente eficiente e custo-benefício para o produtor que está começando a desenvolver então o manejo reprodutivo na propriedade. Bom, dica importante. Você quer saber como esses protocolos funcionam e como usar esses protocolos em diferentes categorias? Visite o nosso site www.zoetis.com.br/gerar e procure pelos nossos benchmarking, é onde nos estudos do Grupo Gerar nós colocamos cada protocolo para cada categoria. Obviamente seu veterinário tem uma ação muito importante em indicar e determinar, como o Chester falou, a categoria e o sistema de produção, mas lá tem uma indicação qual protocolo se adequa melhor. Eu gostaria de perguntar para o Isaías, que trouxesse aqui, um fator importante que ele citou, a quantidade de progesterona no protocolo. Ou seja, não é qualquer implante, não é de qualquer forma que a gente trabalha esses protocolos. Tem uma racional sobre isso, né, Isaías? Exatamente, Rafael. Só queria chamar a atenção, como eu citei anteriormente, é muito importante o produtor mergulhar em cada pilar daquele que nós citamos, né, dos 8 pilares, mergulhar fundo em cada pilar e tentar entender e atuar de maneira preventiva para que a fazenda tenha melhores resultados. Agora, falando um pouco mais dos protocolos, é importante a gente respeitar a fisiologia dos animais. E os protocolos, eles precisam proporcionar, respeitando a fisiologia, nível elevado de progesterona durante o protocolo. E para isso, nós utilizamos dispositivos intravaginais de progesterona, que podem ser de diferentes concentrações. Para gado de leite, as OETs têm o CIDR, que possui 1,9 gramas de progesterona, ou seja, proporciona uma alta concentração desse hormônio, da progesterona, para os animais, que é muito importante no início, num determinado período do protocolo. Em algumas situações, como o Chester citou, a gente utiliza até 2 CIDR, 2 dispositivos intravaginais por animal, dependendo de cada situação. Para um bom controle da idade do folículo, que é um outro ponto importante, isso a gente consegue fazer através de um protocolo hormonal adequado, respeitando os dias de aplicação dos hormônios. E a gente precisa também da baixa concentração de progesterona no momento da IATF, ou seja, exige uma luteólise eficiente no protocolo. Uma baixa concentração de progesterona no momento da IATF, ela é oriunda de uma aplicação de uma boa prostaglandina. E nesse caso, nós temos o Lutalise, que é uma prostaglandina amplamente utilizada em gado de corte, em gado de leite, que traz uma excelente luteólise. Além disso, temos a expertise, igual o Rafael muito bem disse, do Grupo Gerar, que tem milhares de dados analisados, que dá um respaldo muito grande para as nossas recomendações, e também temos a nossa equipe no campo, que está diariamente trabalhando, visitando os clientes, dando todo o suporte técnico adequado aí para cada realidade. Exatamente. Então nós temos principalmente a informação e como nós devemos usar cada protocolo em cada categoria. E essa é a principal questão que vem sempre quando a gente, como o Isaías citou, nas nossas visitas, no nosso atendimento ao campo. Que protocolo eu devo usar? Qual é o resultado melhor? Mas são pontos importantes que a gente deve lembrar. Primeiro, a reprodução é muito importante ligada à produção. Quanto mais cedo nós emprenharmos as vacas dentro do período adequado, mas quanto mais cedo, melhor. Mais produtividade e o pico nós vamos atingir. Mas para isso nós precisamos de um protocolo adequado e eficiente. Não adianta falar que emprenhou a vaca, mas emprenhou no momento errado e aí no efeito errado, né?
e aí saber como a gente compõe dentro dos pilares citados, porque todos esses fazem um efeito direto à produção. Então, quer saber mais? Visite o nosso site www.zoetis.com.br/gerar e ali nós vamos informar os índices adequados, a categoria de produção e principalmente os protocolos melhores estudados nesse contexto. Vamos para o próximo programa com mais dicas de produção, mais dicas que podem ajudar a reprodução em gado de leite. Obrigado!